Como católico e também cristão, venho até aqui para poder dizer para você que me acompanha aqui nas redes sociais, sobretudo aqui nesse canal, e para você que já me conhece a respeito do meu ministério, da minha missão enquanto missionário católico do Senhor. Nós tivemos agora a eleição do novo presidente do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e já a portaria começou, nós já vimos algumas pautas anticatólicas e anti-vida nesta gestão. Claramente não estou dizendo que o governo anterior também é isento de críticas, mas aqui eu quero fazer um posicionamento veemente, não político, mas também como cristão, que dou a minha vida por essa causa. Eu quero dizer que eu sou contra o aborto e nesses dias nós já vimos uma sinalização desse novo governo que quer colocar em discussão as pautas para a legalização, a descriminalização, um nome bonito para poder falar de assassinato de bebês no nosso país. Veja, nós temos aqui, eu vou ler para você, no jornal Gazeta do Povo, data que do dia 2/1 de janeiro agora, a doutora Anísia Trindade, que assume agora o Ministério da Saúde, ela fez um pronunciamento falando que ela vai tentar revogar uma série de portarias que não só no governo anterior, mas nos governos anteriores ao governo Bolsonaro tinha sido uma vitória a favor da vida. Uma das questões que ela vai dizer para nós, ela diz o seguinte: segundo a ministra, esse jornal diz o seguinte, que segundo a ministra, as portarias e normas que serão revogadas, essas normas hoje, elas ofendem a ciência, os direitos humanos, os direitos sexuais, até aí tudo bem, reprodutivos, aí a gente tem que pegar aqui entre linhas, que transforma várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista. Agora, a minha pergunta é, ser conservador é um problema? Porque eu sou conservador. Mas o conservador não deve ser entendido como uma pessoa retrógrada, uma pessoa que não consegue dialogar com o mundo. O conservador, ele conserva a família, a propriedade, e ele conserva os valores das instituições e, sobretudo, o valor da vida. Então, ser conservador é você, de alguma forma, sustentar aquilo que é o pináculo, o sustento da própria sociedade em si. Bom, ela disse isso dia 2, já em seguida, numa entrevista no dia seguinte à CNN, a doutora Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, de um lado eu acabei de falar da ministra da Saúde, e agora nós temos a ministra das Mulheres do governo Lula. A Cida Gonçalves afirmou que irá explicitamente defender o direito ao aborto legal durante a sua gestão à frente da pasta. E aqui ela relembrou a legislação brasileira atualmente, que autoriza que uma mulher aborte dentro da lei das três situações. Primeiro, se a gravidez foi consequência de um estupro, se corre risco de vida para a mulher, ou se o filho ou a criança é caso de anencefalia. E ela diz o seguinte: o que estamos debatendo é o direito ao aborto legal, que está previsto em lei desde 1940. Com o Congresso que temos, é pouco possível que se avance, pelo contrário, ponderou. E ela disse, aqui segundo a CNN ainda, ela citou alguns esforços em segurar a aprovação do Estatuto do Nascitura. Na Câmara, se você não sabe, a bancada cristã está tentando aprovar o Estatuto do Nascituro, quer dizer, a garantia, a nossa Constituição Federal, ela garante, nós temos aqueles que são os direitos básicos dos direitos humanos, a garantia à vida, garantia ao trabalho, então todas as outras coisas da própria moradia. E o Estatuto do Nascituro, ele traz para nós a realidade de que nós temos que ter também e assegurar a criança no ventre da sua mãe
desde a concepção, porque para nós a vida começa na concepção. Aí você pode falar, mas isso aí é um discurso religioso. Não, não é. É um discurso biológico. Você sabe que já na concepção, quando acontece a concepção, o espermatozoide se une ali com o óvulo da mulher, e aí essa célula, né, se torna uma célula que se divide. Essa célula que se divide, que possui o seu próprio cromossomo, possui a sua própria identidade. Não é um corpo estranho no sentido de que é como se fosse uma verruga que nasce, como um tumor que nasce que eu tiro. Não. É uma vida que já tem já sua independência biológica. É a biologia que fala que é uma vida desde a sua concepção. O que eu digo então a você que é irmão de anjo e irmã de anjo aqui? Vamos orar pelo nosso país. Nós não podemos deixar que o sangue de inocentes corra mais uma vez nessa terra, na nossa nação. Isso seria trazer a maldição para a nossa pátria. Lembremos que o aborto, ele é assassinato de bebês com um nome bonito. Rafa, mas você está dizendo em relação... Veja que aqui no Brasil pode fazer com estupro, com a criança anencéfala e as situações específicas. Já existe o aborto legal aqui no Brasil, que nós católicos não aprovamos, porque todos têm direito à vida, independente da circunstância. E eu estou falando para você. Agora escute o professor Rafael. Rafa, por que você se posiciona contra o aborto? Porque se minha mãe tivesse me abortado quando eu nasci com 6 meses de idade, depois de uma situação que meu pai abandonou minha mãe com 14 anos, eu não estaria aqui falando para você. Então eu sou fruto de um sim da dona Ruth, que não me abortou quando o médico disse a ela que a gravidez era de risco e ela tinha que me abortar. Então, como missão, eu sinto a missão de poder me colocar contra toda a pauta de aborto assassina, desgraçada, que traz para o nosso país. Então, eu te convido e convoco você, católico, convoco você, evangélico, você que é cristão, os nossos irmãos espíritas que também são a favor da vida, todos vocês. Vamos ficar vigilantes. Vamos pedir que o anjo da vida, e os santos tronos, e de um modo especial São Rafael Arcanjo, possa, como guardião do Brasil, impedir toda a ação abortista nesse país. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, e eu digo sim à vida.